Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais essa aula do curso. Nessa aula eu vou mostrar para você a 10ª qualidade ou 10º segredo dos milionários. A 10ª qualidade ou 10º segredo dos milionários é que eles são discretos. Ninguém sabe que eles têm o dinheiro que tem no banco. Isso mesmo. Eles são muito discretos. Você olhando para eles no dia a dia, você nunca vai imaginar que essa pessoa tem 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões de investimento. É uma pessoa que constrói o patrimônio dela discretamente, sem ostentar. A maioria das pessoas que querem ficar milionárias, a visão que elas têm de um milionário é a visão dos artistas, dos jogadores de futebol, dos pugilistas aí do boxe, do MMA, aqueles artistas que ficam com carrões banhados a ouro, os sheiks, mas na verdade não é assim. Aquela pessoa que saiu do zero, construiu patrimônio e se tornou milionário, livre financeiramente e mora na sua cidade, às vezes você nem sabe que ela tem o dinheiro que ela tem. Ela vive bem, ela mora em uma boa casa, uma casa confortável, a casa que ela sempre quis morar. Ela tem o carro dela confortável, com ar-condicionado, automático, um carro muito bom. Porém, o que ela dá mais valor é a liberdade financeira dela. E o que é a liberdade financeira? Liberdade financeira é o seguinte: se tudo desse errado, os negócios parassem muito devido a uma crise, ela teria dinheiro suficiente no banco para ficar tranquila, porque ela tem liberdade financeira. É isso que ela dá mais valor. Os ricos, os milionários, todos os meus clientes milionários, o valor deles era liberdade financeira. Era ter dinheiro suficiente para fazer o que ele quisesse, estando trabalhando ou não. Para você ter uma ideia, eu olhava muito bem a diferença entre os empregados e os empresários. Num período de crise, é claro, as vendas diminuíam e os meus clientes empresários milionários, eles vinham até a minha mesa e falavam: Jorge, o faturamento caiu, as coisas não estão muito boas e por isso eu tenho que demitir tantos funcionários, não vou poder ficar com a quantidade de funcionários que eu tinha. Já os empregados funcionários sentem muito mais a crise, porque são eles que são demitidos. São eles que perdem o emprego. O empresário, ele sofre também com a queda do faturamento, mas aquele milionário que tem aplicações, eu cansei de ver durante a crise clientes meus chegarem na mesa e saírem tranquilos, porque eles tinham dinheiro em aplicações, eles passavam pela crise, inerte à crise. Ou seja, a crise também diminuía os negócios deles, mas eles tinham construído patrimônio financeiro para o tempo das vacas magras, assim como é ensinado na Bíblia. Na história de José do Egito, houve 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. E durante as vacas gordas, ele foi acumulando patrimônio, construindo patrimônio. E quando chegou o tempo de vacas magras, o Egito inteiro estava em uma crise. E toda a região ao redor do Egito. Mas o Egito era uma superpotência, estava muito bem, porque estava sendo administrado por um homem de Deus, que no tempo de vacas gordas, se preparou para as vacas magras. Era isso que os meus clientes milionários faziam. Era essa a diferença. Enquanto eles estavam ganhando dinheiro, estavam a todo vapor, eles estavam construindo patrimônio financeiro, investindo, fazendo aplicações, guardando dinheiro, cuidando dos investimentos deles. E quando a crise chegava, eles estavam tranquilos, porque tinham construído patrimônio. Essa é a mentalidade. E eles eram muito discretos. Muitas vezes um milionário entrava pela porta do banco e a maioria das pessoas nunca iria saber que aquela pessoa tinha 4, 5 milhões na conta. Porque ele vinha vestido normal, com uma roupa normal como qualquer pessoa, com um carro zero, mas um carro normal como qualquer pessoa, e uma pessoa normal, sem ostentar nada,
sem chamar a atenção. Os milionários são pessoas que enriquecem discretamente, guardando o seu dinheiro todos os meses, investindo, fazendo projetos, trabalhando 14, 16 horas por dia, mas discretamente, sem ostentar, sem querer parecer o mais rico da cidade, e sim construindo liberdade financeira. Esse é o maior valor da mentalidade milionária. Não é só ter os objetos de consumo, a maior casa, o maior carro que ostenta, a maior quantidade de joias. Não, os milionários, as milionárias que eu conhecia, eram pessoas que se vestiam bem, sim, comiam bem, moravam bem, tinham um bom carro, tinha liberdade financeira. Esse é o maior bem de um milionário. E eles eram discretos. Nenhum deles ostentava. Eu atendi um cliente meu, dono de uma construtora, que tinha mais de 70 milhões de reais. De vez em quando ele vinha no banco, ele entrava no banco como uma pessoa qualquer. Os cabelos grisalhos, uma camisa de manga comprida, uma calça jeans e um sapato. Entrava lá, a gente ficava conversando, batendo papo sobre futebol, sobre política, sobre os negócios. Eu sempre perguntava dos negócios, sempre perguntava para entender a mentalidade dele. E a gente ficava ali 20 minutos, 30 minutos, numa conversa bem descontraída. Ninguém que estava em volta ali sabia que aquela pessoa tinha 70 milhões de reais. É incrível, não é? Porque era uma pessoa discreta, uma pessoa que fazia os negócios dele tranquilo, todos eles. Eu atendia também um libanês, muito amigo meu, que chegava no banco tranquilamente, era dono de mais de 30 imóveis comerciais, um homem riquíssimo, dono de loja de móveis, dono de muitas coisas. Ele chegava ali tranquilo. Jorge, como é que vai? Com sotaque meio português, meio libanês. E ele era muçulmano, um homem muito temente a Deus, sempre falando de Deus. Trazia presentes para mim. Quando eu ia na loja dele visitar ele, ele sempre estava com um presente ou outro para mim. Alguma coisa, um artesanato do Líbano, alguma coisa significativa para ele. Ele gostava de me dar esses presentes. Um homem riquíssimo, porém um homem discreto, que quem via ele ali comigo nunca iria saber que ele tinha milhões na conta, que era um homem que tinha imóveis espalhados pela cidade inteira, que alugava galpões para as lojas, para as redes de loja. A maioria dos galpões eram dele, prédios comerciais. E quando os funcionários da loja dele vinham no banco, eles gostavam demais dele. Estavam com ele há 15 anos, 20 anos, 30 anos trabalhando. Tinha a funcionária dele que já está há mais de 30 anos com ele. E a maioria com mais de 15 anos. Gostavam demais de trabalhar com ele. Porque ele era um homem bom, era um homem que gostava das pessoas. Um dia ele falou para mim: Jorge, se você tratar bem as pessoas vão tratar bem você. Mas se você tratar mal uma pessoa que é boa, até essa pessoa que é boa vai ficar com raiva de você e pode fazer algum mal para você. Então você tem que tratar todo mundo bem. Essa era a mentalidade dele. E era um homem que fazia negócios o tempo inteiro. Uma vez eu já até falei em um dos vídeos meus, eu perguntei para ele: de onde vem o seu dinheiro? Como você construiu todo este patrimônio? Como ele era muito religioso, ele disse para mim: Jorge, foi Deus que me deu. Este patrimônio veio de Deus. É Ele que me abençoa. E eu fiquei curioso e eu disse para ele: tá, e quando algum negócio seu não dá certo? Porque naquela semana ele estava sacando R$500 mil para dar em sinal a um negócio que ele estava fazendo. E o negócio não deu muito certo, a compra de um prédio que ele estava fazendo. E eu falei para ele: e quando não dá certo algum negócio seu? E ele disse para mim: Jorge, quando não dá certo, é Deus que está me protegendo. Essa era a fé dele. Um homem com muita fé em Deus, muito temente a Deus. Um homem sensacional, gostava demais dele. Porque ele brincava muito, era um homem muito alegre. Fazia muitas piadas. Essa era a mentalidade do milionário. Mas discreto. Vinha no banco num carro bacana, sim, numa SUV normal. Um carro de R$100 mil, que muitas pessoas têm.
Não vinha num carrão de $500 mil, numa Ferrari, num carro assim. Claro que não. Vinha num carro de R$100 mil, que a maioria das pessoas que são donas de empresas, que têm patrimônio, tem condições de comprar. Um carro automático, só isso. Mas tinha uma vida regalada, comia nos bons restaurantes, fazia muitas viagens, estava sempre viajando para o Líbano, para a terra dele, para outros lugares, passeando, cuidando dos negócios dele e construía patrimônio dia a dia, sempre olhando os extratos, sempre vendo os valores que tinham no banco, sempre vendo o valor que saía, o valor que ficava, controlando tudo e discretamente construindo patrimônio. Então essa é a 10ª qualidade, ou 10º segredo dos milionários, daquelas pessoas que têm a mentalidade milionária. Elas crescem, constroem patrimônio, discretamente. Ninguém precisa saber que você tem dinheiro. Você não precisa ostentar. Você vai construir a sua liberdade financeira dia a dia, tranquilamente. Muitas pessoas não conseguem construir a liberdade financeira porque o primeiro dinheiro que pega, que começa a juntar o dinheiro, começa a aplicar, compra outro carro financiado, um carrão, e aí desfaz toda a semente que era para plantar, para construir a liberdade financeira. Meus clientes milionários, não. Eles continuavam com o carro deles, confortável sim, vivendo uma vida boa sim, tranquila, vivendo abaixo dos meios dele e com dinheiro no banco, garantindo a liberdade financeira. É essa a mentalidade de um milionário. É essa a mentalidade de uma pessoa que sai do zero e enriquece. O maior valor dela é a liberdade financeira. Esse é o valor que os ricos buscam. Esse é o valor que os milionários buscam na vida. Ter liberdade financeira. Poder fazer o que quiser da vida, porque tem patrimônio financeiro, que os juros desses patrimônios, os dividendos, seguram eles tranquilamente, fazendo o que quiserem na vida, na hora que os negócios estão bons e na hora que os negócios não estão tão bons. Isso é liberdade financeira. É poder agir no mundo fazendo o que realmente você quer, porque você tem patrimônio para ser livre financeiramente. É isso que eu quero deixar muito claro para você nessa aula. A 10ª qualidade, ou 10º segredo da mentalidade milionária é ser discreto enquanto constrói patrimônio. Ninguém precisa saber que você tem dinheiro. Você sempre vai crescendo aos poucos, sempre dizendo que está tudo bem, que você está crescendo aos poucos, mas ninguém precisa saber da quantidade de dinheiro que você tem. Isso não significa que você não pode ajudar as pessoas. Isso não significa que você não pode fazer caridade. Todos os meus clientes milionários eram pessoas generosas, pessoas que ajudavam outras pessoas, mas dentro de um limite, sem deixar muitas pessoas achar que eles tinham muito dinheiro e ficar pedindo dinheiro o tempo inteiro. Para isso, é melhor você ser discreto e só você saber a quantidade de dinheiro que você tem. Como diz um ditado muito engraçado, que dinheiro é igual hemorroidas. Quem tem não fala. Era assim mesmo com os meus amigos milionários. Eles tinham dinheiro, mas ninguém sabia. Eles eram discretos e tranquilos na vida. Um grande abraço. Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva.